Seja bem-vindo, aluno referência. Nosso encontro de hoje vai tratar sobre redação. Talvez seja um tema que assuste um pouco ou que a galera fique mais motivada a entender, a compreender, porque ela é significante para pontuar na prova, né? E ela é a prova à parte, aquilo que está separado, é mais um processo individual de criação, de colocar ideia no papel, então demanda um pouco mais de esforço. Vou tentar aqui te auxiliar dentro, inclusive, do edital, aquilo que o edital propõe com muita clareza nesse processo de criação e ponderação de ideias. E, claro, não deixe de dar uma lida sempre no edital para você confirmar a questão de pontuação, da validação dela, porque realmente é muito significativo e faz toda a diferença para quem quer ser aprovado, ok? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou falar, porque é o nosso primeiro contato agora com relação a esse processo da redação, é aquilo que perturba todo mundo para criar de fato, né? O que eu preciso fazer, Priscila? Ou como adquirir a técnica para fazer uma redação? Você vai ficar me dando dicas aí para eu criar um parágrafo prontinho, você vai me dar uma lacuna para que eu preencha e só troque o tema dependendo daquilo que vai aparecer? Claro que não, né? Não vou fazer isso porque não é esse o processo de criação de uma redação. Isso é muito arriscado, criar lacunas e formatar, inclusive um equívoco, uma falta de ética. Não é esse o meu propósito aqui. A minha intenção é fazer você conhecer o máximo possível o tipo de texto que eles solicitam para essa redação e te dar, claro, parâmetros, referências, uma segurança para você conseguir, de fato, criar um texto autoral. Isso é o mais importante. Fazer uma redação, gente, é conseguir dar autoria para as ideias e apresentar essas ideias autorais de forma clara, coesa, coerente. E isso não tem uma fórmula pronta. Você vai ter que conhecer a técnica, conhecer a estrutura e fazer primordialmente o que eu vou te falar aqui agora, que é o que está aqui no nosso slide. Para responder a isso, como adquirir a técnica, eu só tenho uma resposta para vocês. Resposta para essa pergunta é simplista, mas é ela que resolve o seu problema. Se você está preparado ou está se preparando para um concurso que vai ter obrigatoriamente a redação, treine, produza. E eu oriento sempre o seguinte, o que é treinar, Priscila? O que é suficiente? O suficiente para uma redação, gente, ou para você estar capacitado, né? Claro que a gente tem um tempo entre sair o edital, aparecer o edital e de fato criar a prova, ou chegar a essa data da prova, mas o ideal é que você faça para ficar bem assimilado, antenado com essas referências teóricas aí da redação, uma redação no mínimo por semana, para você praticar tanto aquilo que você aprende nas aulas, quanto assimilar a informação nova, aquilo que está acontecendo ao seu redor e conseguir colocar ideia no papel. É no mínimo uma redação por semana. Redação e interpretação de textos é muito mais habilidade adquirida pelo treino do que propriamente tática ou técnica. É óbvio que eu vou te passar algumas coisas aqui que são imprescindíveis, mas não tem como eu estar lá na prova no dia ou te dar uma dica, até porque o tema é uma surpresa, as referências de leitura de mundo que você tem, né, é uma surpresa, né, para o professor, a gente nunca tem essa forma de te atingir, então depende muito mais do seu treino do que propriamente da técnica. Mas, sem elas, é claro que você também não consegue colocar conhecimento de mundo naquela fatídica folha. Então, esqueça ou não veja a redação como um empecilho. Passe a vê-la como aquilo que vai garantir uma aprovação, porque ela faz muita diferença na pontuação. Vamos lá? Coloquei lá que, apesar dessa aparente simplicidade, é claro, gente, que aplicar ou produzir uma redação e treinar não é nada fácil. Demanda esforço, demanda habilidade, é cansativo sim, mas é um processo que vai te trazer um retorno positivo com certeza, ok? Somente a criação, o esforço de produzir cada vez mais é que vai possibilitar aí o encontro de erros. Claro que além da técnica, além de conhecer o texto,
vai ter sempre aquela coisa que te incomoda, né? Priscila, eu erro sempre crase, eu erro sempre vírgula, eu erro sempre uma referência de sujeito e predicado. Por isso que a redação, gente, ela é muito complexa, né? Porque aluno ou todo mundo que escreve de forma equivocada, acredita, ou sei lá, né, de onde que vem essa ideia, de que tem o dom para escrever. Né? Vai baixar um santo, eu vou começar a escrever aqui. Ou tem aquela coisa, né? Ah, não, em mim nunca baixa santo, não. Eu não tenho criatividade, eu sou péssimo. Gente, redação não é ser criativo, principalmente no concurso do nosso, ou no nosso formato aqui. O cara não vai pedir para você escrever uma narrativazinha, contar uma historinha ficcional. Nunca será isso, né? A redação está longe disso, então você não tem que ser criativo, você não vai fazer uso de linguagem subjetiva, você não vai fazer literatura, você não vai ficar criando elementos denotativos, subjetivos ou conotativos, subjetivos na sua redação. Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva e direta. Então, quanto mais você treina, mais você vai detectar esse tipo de erro e evitar que os seus pontos sejam descontados ao final da produção, ok? Então, treinar para adquirir a técnica é importantíssimo e também para você encontrar aquilo que mais te incomoda dentro do português formal e, óbvio, eliminar isso que te incomoda, eliminar o erro, ok? Antes de praticar, óbvio, a gente tem que ter uma noção de conceito de texto, de referência teórica, então a gente começa com elas aqui, vamos lá? 2 propriedades básicas que vão constituir todo o texto. Primeira delas que eu coloquei ali é aquilo que diz respeito à coerência. Aluno acha que, o professor vive falando disso, eu sempre escutei coerência e isso é um universo desconhecido para mim. Nunca entendi o que é coerência. Gente, todas as vezes que eu falar sobre coerência aqui com vocês, seja na aula de redação, na aula de estilística, na aula de morfologia, na aula de sintaxe, em qualquer momento que eu falar com você de coerência, eu estou falando de sentido. Coerência é sinônimo de sentido, é traduzir clareza de ideias, ok? Isso quer dizer que texto não é um amontoado de frases, né? Não é um conglomerado. Nele as frases não vão estar pura e simplesmente dispostas uma após as outras. Eu tenho que relacionar ideias para garantir esse sentido. Eu costumo dar um exemplo que ilustra muito bem isso daqui, que é quando o aluno, né, talvez se você tem um filho ou uma criança próxima aí que está sendo alfabetizada, você vai perceber isso. Todo mundo tem uma gramática internalizada, né? A gente já nasce com uma gramática internalizada, por isso que você nunca vai observar uma criança, por exemplo, formatando uma frase cão vermelho é. Ele vai falar lá com a dificuldade dele, talvez não vai pronunciar um R ou um L de maneira, né, nítida, mas essa gramática internalizada faz com que ele consiga já assimilar um sujeito, um verbo, mas quando ele começa de fato a escrever, que é o nosso assunto em pauta aqui, ele muitas vezes tem a mania de fazer assim, ó, acordei cedo, ponto. Mamãe me deu café, ponto. Escovei o dente, ponto. E ele vai elencando essas ações com ponto, 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 ponto. Ele tem a gramática internalizada, ele fala de maneira a ser compreendido, ele escreve até de maneira a ser compreendido, mas o texto muitas vezes vai pecar no sentido, né? Vai pecar na coerência, porque ele não tem elos coesivos que vão permitir ou garantir essa clareza de ideias. Então eu falo que os excessos sempre são prejudiciais. Eu não posso ter um texto, gente, com muitos pontos, como nesse exemplo infantil que eu dei aqui, porque eu vou ficar parecendo uma criancinha a ser alfabetizada, né? E perco a coerência, porque o sentido fica comprometido. Assim como eu não posso ter um período, eu brinco sempre, gigantossauro, né? Um período longo, extenso, que o corretor começa a ler aquilo, ele não consegue nem respirar, né? Quando a gente lê essa redação sem o ponto, não consigo respirar, o menino... Ponto, graças a Deus. Então, pelo amor de Deus, nada de ponto em excesso e nada de período muito longo. Priscila, tem uma média? Eu conto? Óbvio que não tem como contar, não tem como medir. É ter bom senso e você só vai adquirir esse bom senso se você treinar e ter, claro, um feedback de correção aí para que você consiga esclarecer e chegar nesse ponto adequado.
Segunda propriedade básica, gente, que tem muito a ver com o nosso contexto de produção, diz o seguinte, acompanhem comigo, por favor, essa leitura. Coloquei lá para vocês. A segunda característica é que o texto é produzido por um sujeito, você fazendo um concurso, num dado tempo e num determinado espaço. Esse sujeito, por pertencer a um grupo social, num tempo, num espaço, num contexto, expõe em seus textos as ideias, os anseios, os temores, as expectativas do grupo, do tempo, do contexto social em que ele vive. E cada período histórico coloca para os homens certos problemas e os textos pronunciam-se sobre esses problemas. Por exemplo, nossa época aqui, nesse momento que a gente está vivendo, em que os recursos naturais do planeta correm risco de esgotar-se, aparece o discurso ecologista, sustentável, que mostra a necessidade de preservar a natureza para garantir essa manutenção da espécie humana. Então, estou falando aqui para vocês, gente, que todo texto, além da coerência, está ligado obrigatoriamente a um contexto de produção. Ele segue algumas referências obrigatórias que estão ou que vão situar esse leitor dentro de uma referência ou cria-se nesse leitor uma expectativa. Então é óbvio que se eu tenho um momento, como eu exemplifiquei aqui de forma ampla, genérica, um discurso que precisa se pautar na ideia de sustentabilidade, tudo aquilo que se esquiva ou que se desvia desse processo fica um pouco aquém do que é esperado. E é claro que numa redação de concurso eu não quero ficar aquém do esperado. Eu preciso ir além daquilo que eu, ou pelo menos adquirir uma nota que vai me levar além ou para aquilo que eu estou desejando, certo? Então eu preciso ficar muito atento ao meu contexto de produção. Qual é o meu contexto de produção da nossa redação? Vamos lá? No caso aí do nosso concurso, ela vai apresentar algumas especificidades que você tem que considerar obrigatoriamente. Vamos lá? Quais são elas? Peguei isso aqui do nosso edital, então fica ligado, colocamos o seguinte, a prova dissertativa, aquela em que a gente escreve e não só a marca X, né? Que no nosso caso é a redação, é de caráter eliminatório e consiste na redação de tema que vai ser fornecido quando você abre a prova, né? Às vezes isso é apavorante, mas com a nossa aulinha aqui você vai ficar tranquilo, vou te dar alguns exemplos de tema e eles se repetem, né? Muito corriqueiramente, se aproximam. A redação tem que conter, gente, no máximo 30 linhas. Então não dá para passar, não dá para apertar, não dá para fugir daquela margem lateral, porque você vai perder ponto de margem, de paragrafação. Você precisa, primeiramente, respeitar as 30 linhas. Não dá para fazer linha antes, não dá para fazer linha depois, não dá para colocar... Você tem que respeitar essa quantidade limitada de linhas. É no máximo 30 linhas. Posso fazer 27? Posso. Posso fazer 26? Posso. Posso fazer 20? Não. Uma boa redação argumentativa, que é o que eles vão te solicitar aqui, gente, claro que a correção da redação também é muito subjetiva, né? Isso irrita um pouco porque a gente cria aquela expectativa, às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Mas quando você atende a alguns parâmetros, você tem que ficar esperto e ligado para não perder ponto de bobeira. Os guias, né, as teorias redacionais dizem que para garantir uma boa defesa de ideia argumentativa, eu tenho que, num texto de 30 linhas, atingir pelo menos a 26ª. Então, você não vai correr risco. Falar, Priscila, beleza, eu vou encher linguiça então para chegar lá na 28, 29, ficou ótimo? Claro que não. Encher linguiça também não vai resolver o seu problema, repetir, não garantir a progressão de ideias, também não resolve. Mas o bom texto argumentativo vai passar ou chegar pelo menos na 26ª, ok? Tenta e vai treinando para você atingir essas 26 linhas aí. Além disso, gente, repara que eles contam as palavras aí, mínimo de 120, que óbvio que também tem uma diferença, né, de letra grande, miúda, pequena, gorda, magra, tanto faz. O que é importante não fazer isso, deve ter o quê? Deve dar umas 10 linhas, por exemplo. Não tem condição de fazer, né, 10 linhas numa redação argumentativa. Mas além disso, com relação
a palavra, quando ele diz aqui mínimo de 120, preocupação sua tem que ser legibilidade. Minha letra é legível, independente de ser gorda, magra, pequena, grande, tanto faz, desde que ela seja legível. O corretor tem que ter tranquilidade para ler a sua redação e não ficar tentando adivinhar que palavra é aquela, certo? Ela tem 100 pontos que são distribuídas dessa forma. Ortografia aí na letra A, né? 20 pontos. A morfossintaxe, por isso a importância da gente entender o que é isso, né? Nas aulas de português. Morfologia, que trata de classe de palavra, e a sintaxe, que trata de oração, de período, de sujeito, predicado, mais 20. A pontuação de 20 pontos e o conteúdo, 40 pontos. Repara que nessa divisão aí, apesar do português, né, em si, a gramática, ter aí 2, 4, 6, 60 pontos, eu tenho um conteúdo de 40. Eu coloquei aqui ele em vermelho justamente para que a gente possa entender o que significa esse conteúdo. Olha lá. Os quesitos para avaliar esse conteúdo da prova, no valor de 8 pontos cada, são exatamente esses que eu coloquei aí para vocês. Então, para atingir esses 40, o que o aluno, além da pontuação, além da ortografia, além da morfossintaxe, que tudo vale 60, ele tem que pensar. Pertinência ao tema proposto. O que é isso? A minha redação pediu para que eu fale sobre a segurança pública, eu não posso falar só sobre o sistema carcerário, porque eu vou fazer aquilo que a gente chama de tangenciar o tema, certo? O cara pede para eu discutir uma proposta e eu até permeio, eu até chego perto dela, mas de forma mais intensa me distancio. Então, o menino tem pertinência para o tema que foi solicitado? Depois, ele argumenta de maneira coerente, com sentido, essas ideias e informar com clareza. Precisa informar? Lógico. Ninguém consegue garantir, gente, um processo de persuasão, de defesa, sem informação. E é aqui, nesse momento, que a gente tem um grande entrave, muitas vezes, na redação. Porque a gente, como corretor, né, e eu participo desse processo de correção de muitos concursos, inclusive né, nacionais aí, a gente fica naquela expectativa de achar um texto que saia, que fuja do senso comum. O texto que foge do senso comum, eu vou te dar um exemplo aqui depois, é aquele que vai garantir um nível de informatividade. Será que o aluno tem um dado sobre aquilo? Será que ele consegue fazer uma alusão histórica pautada numa informação que já aconteceu e que vai ilustrar? Será que ele consegue comparar com outro universo além do Brasil? Isso, gente, não tem como a Priscila garantir para você. Você vai adquirir aí esse nível de informatividade, garantir isso, lendo, se informando, estando aí atento àquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, para você garantir esse item da letra B, ok? Então, vai treinando a redação e vá se informando. Tem que ler, estar associando aí, antenado com as atualidades, ok? Na letra C, adequação do uso de articuladores. Imagina o que é isso? Para garantir essa clareza de ideias, para garantir a coerência, eu tenho que fazer a associação dessas frases, naquele exemplo anterior que eu dei aqui, né? O menino que pontua, ponto, 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 ele tem que associar as ideias através de um conector, de um articulador adequado. E eu sou péssimo nisso, não sei usar o mas nunca. Eu não sei o que significa o contudo, eu coloco sempre no lugar de explicação. Então, vai perder os 8 pontinhos desse item aqui. Saber usar bem articulador é usar os elementos de ligação com adequação, né? Usar um mas para oposição e tentar traduzir essa clareza de referência opositiva, usar um conector de o logo, portanto, no momento em que eu preciso garantir a ideia de conclusão e assim por diante. Articular é usar de forma adequada esses elementos de ligação, que não são só conjunções, né? Os pronomes podem garantir essa articulação, por exemplo, também. Na letra D, organização adequada de parágrafos. É óbvio que eu vou te sugerir como a gente faz isso de maneira mais eficiente. Não dá para um texto de 30 linhas eu criar 7 parágrafos, não dá.
vai ficar inapropriado porque todo parágrafo tem que ter pedaços obrigatórios que vão garantir essa clareza, tá? A gente vai chegar aqui para entender como é um parágrafo bem organizado. E por fim, propriedade vocabular. O que é propriedade vocabular? É não usar um termo chulo, extremamente informal, um xingamento. Priscila, pelo amor de Deus, é óbvio que eu não vou usar um xingamento dentro desse contexto em que eu estou fazendo um concurso público. É sempre bom falar, né? É sempre bom lembrar. Mas, para me aproximar mais de uma realidade adulta aqui, e que eu imagino que uma pessoa como você esteja, né, nesse nível, propriedade vocabular tem muito a ver com que tipo de vocabulário eu garanto num contexto formal. Por exemplo, estou falando sobre o tema mobilidade urbana, por exemplo, e aí eu estou pensando em localizar um termo que substitua bicicleta. E aí eu uso bike, entre aspas, porque eu estou usando um termo que é derivado do inglês? Ou será que é um termo informal? Ah, Priscila, mas se eu colocar aspas, eu não estou garantindo uma adequação vocabular? Não. Você está mostrando que você não tem vocabulário para substituir aquele termo que te enrolou ali naquele momento. E aí, dica, gente, eliminar repetição de redação não é colocar sinônimo. Eu tenho elipse, que é omissão de termo, eu tenho uso de pronome, que cumpre essa função substitutiva, eu tenho expressões que podem aparecer como paráfrases ali, eu vou recriar aquela informação com outros termos. Quanto mais você fica tentando detectar um sinônimo, pior. E aí, é claro, né? Vou te dar um exemplo oposto. Aí o aluno vira e fala assim, a professora de redação mandou eu rebuscar. Eu tenho que colocar um vocabulário muito rebuscado, formal, porque senão eu perco o ponto. Aí a criatura vai, um texto em que está, sei lá, tratando temas sobre saúde pública. Ele vai e me coloca como sinônimo de receita récips. Porque ele treinou a redação, ele pesquisou o termo e ele achou lindo, super formal. Cabe? Claro que não. O corretor vai ler aquilo ali e vai, meu Deus, de onde essa criatura tirou isso? Incondizente com o tipo de reflexão social que eu estou criando ali. Então não viaja, tem que ter uma medida. Eu não posso usar um termo extremamente informal e não posso usar récips para receitas. Pergunta para o médico aí que ele vai, né, com certeza não sabe o que é récips, porque é um termo totalmente antiquado, arcaico, ultrapassado, tá? Então, não vai ficar fazendo listinha de palavra que a gente só usou lá na década de 20, porque também não vai funcionar, beleza? Então, esses aqui são os elementos que ele vai, 40 pontos na sua prova, e que ele vai ali buscar identificar se você fez ou não. Não fiz, perdi 8 pontos aí de cada item. Vamos lá? O que ele vai te pedir para que você produza? Dissertação argumentativa. E aí, você lembra lá da aulinha de tipologia, né? E fala, opa, matei, dissertação é informar, argumentar é opinar. Aí você lança, na minha opinião, eu acho muito bom esse processo de segurança pública no Brasil, mas eu tenho que ganhar mais. Pelo amor de Deus, primeira coisa que você vai eliminar na sua vida na redação do concurso é o uso dessa primeira pessoa. A expressão, na minha opinião, então, Jesus está sendo saúde. Não pode aparecer, certo? O texto tem que garantir o caráter formal e persuasivo. Falar que o texto é argumentação, gente, é dar a ele um caráter de convencimento denso. Eu só convenço uma pessoa de forma densa, de forma eficiente, se eu retiro essa primeira pessoa. Mas eu garanto, Priscila, a persuasão, falando em terceira pessoa, usando uma linguagem que a gente chama de genérica, óbvio, né? Quando eu falo, por exemplo, acredita-se que a segurança pública no Brasil é assim, assim, assado, eu garanto um nível maior de persuasão do que eu acredito, porque o que eu acredito pode não ser uma verdade para o corretor, para o tiro corretor, para as outras milhares de pessoas que possam vir a ler o seu texto. Então, quanto mais você impessoaliza a sua argumentação, maior a chance de você atingir uma argumentação eficiente. Então, lembra disso. O seu texto tem que ser opinativo,
ele quer que você se posicione com relação àquela temática e, óbvio, para que eu consiga opinar e defender o meu ponto de vista, eu tenho que cercear a minha redação por meio de uma série de informações, ok? Então, coloquei ali para vocês o que não pode faltar em hipótese alguma. Primeiro, ponto de vista e defesa de tese. Eu defendo uma ideia, eu não mostro só uma realidade. Então, esse processo de criar uma tese, que eu vou te mostrar o que é daqui a pouquinho, ela tem que ser adjetivada, ela tem que perpassar pela ideia do que eu acredito. É bom, é ruim, é adequado, é inadequado, é imprescindível, é necessário, a gente chama isso de modalizador, né? São as palavras-chave que vão aparecer ali no seu texto para deixar clara essa defesa e não só aquela realidade que vai aparecer no assunto, no tema, ok? Argumentar, que é o convencimento do leitor, a dissertação, que é expressar essa opinião sem usar o eu, né? A informação aí que vai sustentar as suas ideias, e o que a sua prova também exige, o que a gente chama de proposta de intervenção, inovadora e relacionada ao tema. Gente, inovador, e eu coloquei entre parênteses aqui essa ideia, é alguma coisa que deve ser exequível, razoável, plausível, aplicável. Então, não dá para você falar numa proposta de intervenção, que seria ótimo a gente criar, como nos Estados Unidos já está, né, imaginando que seja possível uma cápsula do tempo ou sei lá, um teletransporte para a gente resolver. Isso não resolve problema social, isso não resolve, que é geralmente a temática do seu texto. Então, tem que ser uma coisa que seja plausível, aplicável, apesar de inovador, ok? Esses são os pontos básicos, né, da sua redação. Eu coloquei só para que você fique seguro nessa comparação dissertativa argumentativa, um quadrinho para a gente elencar as características, ok? Então, se a gente fosse pensar num texto puramente dissertativo, o que ele faz? Ele vai introduzir apresentando o assunto, expõe de modo muito reduzido, diretivo, que eu vou desenvolver. Eu desenvolvo fazendo detalhamento de assunto compartilhado. Eu vou refletir sobre ordem teórica, ou seja, não tem um espaçozinho ali para minha defesa de ideias, não. Aquilo que eu vou apontar no desenvolvimento de um texto dissertativo é aquilo que é conhecido de todo mundo, porque tem uma teoria envolvida ali. É um texto que perpassa por informações que são conhecidas. E na conclusão, eu faço uma avaliação sobre aquilo que eu fundamentei, criei sobre o meu assunto e, claro, eu posso associar isso a uma proposição geral que a gente diz que é o problema que está sendo envolvido ali, né? A ideia de que eu posso trabalhar com mobilidade urbana ou falar sobre um processo de segurança pública, que é um problema, né? É uma proposição geral, mas perpassar, fundamentar essa ideia, retornar essa ideia através de um nível informativo. Quando eu vou para o texto argumentativo, eu dou um novo elemento, eu crio primordialmente um novo elemento na argumentação. O que é isso? Eu saio desse referencial teórico, eu saio dessa proposição geral, que é o meu assunto, e eu agrego a essa proposição a tese. Ou seja, proposição geral defendida, que comporta o seu ponto de vista. Então, se a gente fosse pensar em o que predomina aqui, Priscila, como a gente discutiu tanto na aula de tipologia, né? É uma dissertação ou é uma argumentação? É primordialmente um texto argumentativo. Se falta a sua defesa, já era. Você não tem o texto que eles estão desejando. Então, eu tenho que defender, mas reforçar essa minha defesa com elementos dissertativos, com ordens teóricas, pautando essa proposição geral, esse meu assunto, na defesa e nas informações que vão levar, conduzir o meu corretor a acreditar naquilo que eu estou defendendo, ok? Repara que eu coloquei aqui que no desenvolvimento eu tenho que apresentar argumentos diferentes. E eu vou te dar uma palavra, que é a chave para a argumentação. Toda argumentação eficiente, gente, é aquela que responde no desenvolvimento a uma questão. Por quê? Por que eu defendo que a mobilidade no Brasil deve ser diferenciada, ou que não há mobilidade, por isso eu tenho que modificá-la? Por que a segurança pública no Brasil
é ineficiente ou é eficiente, o que eu estou defendendo? Né? Se eu defendo que ela é eficiente, eu tenho que provar por quê. Os referenciais teóricos vão entrar nessa resposta. A partir do momento que eu consigo responder o porquê, eu vou ter uma argumentação bem-sucedida, ok? E no fim, lá no texto argumentativo, eu geralmente reafirmo essa minha tese com base no raciocínio que eu criei no desenvolvimento. No nosso caso, eu ainda vou um pouquinho mais além, porque eu não só reafirmo, como eu também tenho que propor uma resolução. Ok? Então, uma diferença básica para vocês perceberem que se eu não defendo, eu estou fora. Eu tenho que agregar, associar, aglomerar esses dois itens aí. Ok? Coloquei as características aqui para vocês como forma de você não se esquecer. Característica dessa linguagem dissertativa-argumentativa. Primeiro, linguagem impessoal. Já falei antes, proibido usar a primeira pessoa, tanto no eu, pronomes e verbos, quanto nessa, não vou colocar o eu, não vou colocar na minha opinião, mas vou usar o verbo, acredito, tá fora. Primeira pessoa não pode aparecer porque eu reduzo as chances do meu corretor acreditar naquele argumento. Né? Quanto mais eu atinjo pessoas de maneira ampla, mais eficiente fica o meu argumento. E a linguagem atua nesse processo persuasivo, certo? Se é uma linguagem impessoal, eu coloquei o que isso representa, está aqui embaixo. Foco enunciativo em terceira pessoa. Use, gente, o máximo possível essa partícula SE. Acredita-se, pauta-se, pode-se. Quanto mais eu uso esse SE, mais eu particularizo ou crio essa ideia de terceira pessoa, né? Saio dessa individualização. Função referencial, lembra dela, da nossa aulinha lá da estilística, né? Se eu informo, se eu tendo a me afastar, eu sempre uso o referencial. Foco no referente, então, meu reforço nunca é a minha visão através da primeira pessoa. O meu foco é sempre o assunto tem que estar sendo enaltecido ali. Linguagem denotativa, então, eu vou sempre ser claro, objetivo, direto, sempre nessa produção. Nunca vou usar metáfora. Priscila, mas eu não posso usar uma metáfora bonita no título, nem pensar. Não vai usar metáfora, não vai usar ironia, não vai usar comparação. Em lugar nenhum da redação cabe o uso de linguagem figurada denotativa, ok? Ou conotativa. É sempre a denotação. Forma verbal que expressam certeza em relação ao que se diz. Então, evitar o uso do subjuntivo, né? Talvez possa vir a ser... Reforce a ideia de certeza. Quanto mais eu uso o indicativo, maior a chance de garantir também esse processo persuasivo, ok?